Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Bom dia, Caio Blinder. Gostaríamos de, cara, uma observação e uma análise internacional sua sobre a questão em Londres. Que coisa terrível, não, Caio? Bom dia, Joseval. Bom dia, ouvintes internautas. Bem, não se compara o que aconteceu agora em Londres com o que aconteceu em Manchester 2 semanas atrás, ou mesmo o que aconteceu em Londres em 2005, um atentado em maior escala, com mais mortos. Agora, o fato que isso acontece agora com essa frequência, nós tivemos 3 atentados na Grã-Bretanha em 3 meses. Isso realmente é um desafio para o tecido social e emocional da sociedade britânica. Nós conhecemos as histórias sobre a fibra britânica, o espírito de Churchill, o país é estoico, mas até que ponto uma sociedade pode tolerar essa frequência de atentados? Esse é o grande desafio hoje em dia, e qual vai ser a resposta tanto da sociedade como do governo. Isso numa escala realmente muito intensa, porque quinta-feira temos eleições. Elas estão marcadas, a campanha deve prosseguir essa semana. E essa ironia, nós temos um governo conservador, e em geral o eleitorado apoia governos mais conservadores em questões de lei e ordem, quando há uma ameaça terrorista. Mas a primeira-ministra Theresa May está sendo acuada. Hoje tivemos no parlamento denúncias virulentas contra ela, inclusive do líder da oposição, o Jeremy Corbyn, dizendo que ela é frouxa, que ela cortou o orçamento de segurança. Então essa é a ironia do que está acontecendo hoje na Inglaterra. A Theresa May supostamente devia estar numa posição forte, tranquilizando o país contra essa ameaça terrorista. Em contrapartida, ela começou a sugerir desde domingo várias medidas mais duras contra o terrorismo. E a gente não sabe quais serão efetivas. Ela disse que não podemos mais tolerar isso. Basta o que está acontecendo, e no entanto a sociedade vai chegar naquele momento que vai ter que escolher entre medidas mais duras e suas valiosas liberdades individuais. Por exemplo, uma das medidas da Theresa May, que é um debate interessante em todas as partes do mundo, é mais controle do extremismo na internet. Ela quer que as grandes empresas como Google, Facebook monitorem mais e coíbam o extremismo. Aí chega uma discussão um pouco filosófica. O que é extremismo? Sabe, o extremismo é que um fulano fala, o outro fulano não fala. Então o debate vai ser muito intenso. Infelizmente, enquanto a gente debate quais são medidas efetivas ou não, tem gente que passa 25 horas por dia pensando como nos matar. Então nós estamos vivendo esse dilema em grande intensidade na sociedade britânica hoje em dia. Caio, é justamente sobre isso, essa questão que você colocou. Bem, vamos ver, isso deve ter influência eleitoral, é provável. Os trabalhistas oportunisticamente fazem um discurso sobre essa questão que não fariam se não tivesse ocorrido o atentado, claro, né? Claramente oportunista e tal, mas tem essas questões mais de fundo, como você destacou, ou seja, que vai ter uma série de limitações, né? A liberdade, ao próprio acesso de informações, né? Porque é uma questão realmente extremamente grave, né? A sucessão de atentados, puxa vida, e no caso da Inglaterra em particular, né? E uma pressão para que, claro, por que do atentado? É por causa do envolvimento da Inglaterra junto com a política norte-americana e outros no Oriente Médio, tal, evidente, né? Sabe-se disso. Mas a questão que se coloca, e que é muito complicada, é essa questão que envolve as liberdades e a questão do islamismo, que é uma coisa que ninguém quer falar, porque diz que não é politicamente correto, mas eu nunca vi atentado até hoje de movimentos cristãos radicais, né? Ao contrário, eu vi o inverso. Né? E olha que eu posso dar em uma década no mínimo inúmeros exemplos, tal. Então essa questão do islamismo, e que está muito presente na Inglaterra, né? Como é que basta andar pelas ruas de Londres e ver mulheres cobertas literalmente, né? Que é uma coisa pavorosa, tal, né? O que vai acontecer na Grã-Bretanha é o debate que é cada vez mais intenso. Obviamente, eu sou a favor, eu sou uma pessoa muito liberal, mas eu sou a favor cada vez mais monitoramento e controle em algumas mesquitas. Você não... Uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga é um local sagrado, mas não pode ser, obviamente, um local sagrado para disseminação de uma mensagem de ódio, né? E você tem líderes extremistas nas mesquitas, imãs que devem ser presos ou deportados. Eu acho que nós estamos num momento na Grã-Bretanha que você vai precisar de medidas mais duras. Mas, de volta, é o ovo e a galinha. Se você fizer isso, você vai gerar mais extremismo, sabe? Da parte das pessoas vão se sentir vítimas. E o segundo ponto,
a sociedade, em função dessa intensidade de atentados, tem uma sensação que está sob cerco. Isso. E aqui eu acho importante lembrar o seguinte: o objetivo básico do terror, desculpa ser essa de Queiroz, a Cassiano, é semear terror. Então, se ele consegue semear terror, ele derrota. Então, você tem que manter relativamente a sua normalidade. Claro que você não pode se anestesiar do terror. Eu acho legal, as pessoas voltaram domingo para os mesmos locais que foram atingidos pelo terror no sábado à noite, foram lá beber cerveja outra vez. Eu acho que é correto. Como foi correto realizar o concerto em Manchester, no domingo, 2 semanas depois do atentado, e no dia seguinte é o terror. Mas eu concordo com você. Mais uma vez, é necessário um debate basicamente interno dentro de uma religião sobre como proceder em relação à violência que muitos acham que é intrínseca a essa religião. O debate tem que ser aberto dentro da própria religião islâmica. Ô Caio, e tem a leitura também de que um ataque em grandes proporções, um atentado em grandes proporções, isso a segurança consegue conter. Agora, os pequenos ataques, aquele que o carro atinge alguém que está na calçada, aí é impossível, né? Não dá. Aí é confundido quando as pessoas falam, não, nós temos que nos acostumar ao terror. Isso não é derrotismo. É o fato que é impossível segurança 100%, obviamente. E o papel desse terror é o seguinte: baixa tecnologia e alto impacto. E quanto mais você protege os locais mais óbvios, como um parlamento, um palácio presidencial, você vai atacar o bar, o restaurante, como nós estamos vendo isso em Paris, Bruxelas, Londres, né? Esse é o futuro. Você não alveja mais um lugar icônico, como em Nova York, no 11 de setembro. Você não vai alvejar o Pentágono, como em 11 de setembro. Você vai alvejar um parque, você vai alvejar um estádio, um local de um concerto de uma cantora, como é feito. E se você começar a proteger mais ainda o local do concerto, onde você menos espera, vai acontecer um atentado, como tivemos aqui nos Estados Unidos, num bar gay, na Flórida, ou numa repartição pública na Califórnia. Os dois foram os 2 grandes alvos de atentados nos últimos anos aqui. Então, obviamente, não podemos exigir o milagre contra o terrorismo, no combate ao terrorismo. E voltando à tese da May, da primeira-ministra aí, de frear a internet, admitindo, evidentemente, que a internet é que tem propagado a aquisição de novos elementos para o terrorismo, eu acho que é errada essa posição, porque se a internet penetrar no mundo islâmico, vai também divulgar os valores do mundo ocidental. Concordo plenamente. Eu acho que não é por aí o caminho. Inclusive, se você vive no terror, você vai encontrar maneiras sofisticadas de burlar essa vigilância na troca de mensagens. Se você, por exemplo, você tem uma rede social na qual você pode disseminar a mensagem de violência, né? O Google, o Facebook, são plataformas populares de fácil acesso. Se você não conseguir fazer isso no Google, você vai encontrar uma plataforma com mais proteção contra essa vigilância. Ou seja, nós estamos sempre correndo atrás do terror. Nós somos generais lutando na guerra de ontem. O terror está lutando na guerra de amanhã. Nós estamos na guerra de ontem. Nós somos generais sempre atrasados. Esse é o normal numa batalha. Infelizmente é assim que a gente perde e aprende também. Não vou só se estender, só um breve comentário. Essa é uma boa discussão da questão do islamismo, dos países islâmicos, da gente travar com profundidade para ir para a questão estrutural, mas nós não temos países islâmicos democráticos, plenamente democráticos, né? E não é um acidente, há alguma coisa que explica isso. Nós tivemos um momento lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, em que tínhamos o pan-arabismo, né? Que veio lá com Nasser e tal, a tentativas de fusão, inclusive, lembra-se da República Árabe Unida, né? Tudo aquilo acabou, especialmente com a Revolução Iraniana e depois com o fim da Guerra Fria, né? Então a situação Mas hoje... Mas a ironia aqui, Vila, quando você fecha os espaços cívicos numa sociedade, como aconteceu nas ditaduras seculares árabes, onde aconteceu a atividade política? Na mesquita. É verdade. Se você não tem um espaço político para atuar, você vai para a mesquita, como aconteceu em vários países árabes. Essa ironia. Então, a questão no mundo islâmico, a gente fala, nós temos que cessar nossa liberdade no Ocidente contra o terrorismo. No caso do mundo islâmico, tem que ser o contrário. Você tem que abrir o sistema, como o Josival falou, quanto mais internet, melhor no mundo árabe. Porque vai ter um debate mais aberto e para desmascarar, inclusive, esses carniceiros. Essa é a ironia, né? Então, para cada país, para cada sociedade, você precisa de soluções diferentes para combater o problema.
Tchau, Caio. Até amanhã. Bom trabalho para você. Obrigado, um abraço a todos.